familiar. Deus é o proprietário de sua família, mas Ele encarregou os maridos de serem seus bons administradores. Quando a gente olha então para esses dois textos aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 a 5, 1 Timóteo 3 ao 12, nós conseguimos ver a ênfase de Paulo em orientar, e aqui eu coloquei Timóteo, mas certo. É orientar em dois âmbitos aí, o presbítero e o diácono, né? Como é as características desses homens. Entretanto, assim como a gente já havia comentado, é interessante essa ênfase, deve liderar bem a própria família. E também quando ele vai no âmbito do diácono, ele diz, de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. A gente conversou isso na nossa primeira noite, a gente bateu muito nessa tecla. E a gente agora vai, vamos dizer assim, a gente vai tornar isso prático, assim como vocês já leram. Vamos frisar isso, vamos conversar mais sobre isso. Vamos olhar mais com profundidade à luz das Escrituras para que isso possa, de fato, ganhar raízes no nosso coração e que a gente possa amadurecer isso mais e mais na nossa jornada. Então, Juliano comentou já isso. Então, Deus nos confiou algo e a gente precisa se lembrar que não é nosso, mas Ele decidiu nos confiar as esposas, os filhos, e a gente então precisa cuidar daquilo que de fato Deus nos confiou. Eu peço a atenção de vocês então para uma coisa. O primeiro ponto no qual você precisa trabalhar é em sua caminhada pessoal com Deus. Então ontem o André falou sobre o quê? Caráter. Sem caráter não conseguimos exercer e tornar prático isso tudo que as Escrituras nos propõem. Se a gente não tiver caráter, se não brotar daquilo que de fato nós temos com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a gente não vai conseguir praticar, a gente não vai conseguir vivenciar, viver tudo aquilo que Deus de fato pede na sua palavra e nos deixou como orientação. Então, a gente não pode se esquecer disso. A caminhada pessoal com Deus, a vida de devoção é fundamental. Se não tiver vida de devoção, a gente não consegue ter essas implicações santas, essa praticidade na nossa jornada, ok? Então a gente vai falar aí de forma bem rápida sobre as 7 tarefas de um líder familiar. Quais são então essas 7 tarefas de um líder familiar? Vocês já leram todas elas, então a gente vai reforçar cada uma delas. Quando a gente olha para essas tarefas, a gente precisa se lembrar de algumas coisas que são essenciais para nós, mas que a gente tem que entender com um tom de obediência. Por exemplo, quem aqui pode dar conselhos? Quem tem experiência. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho aqui e eu perguntasse para todos vocês aqui, quem pode dar um conselho sobre uma X área, talvez muitos vão dizer, olha, eu tenho experiência nisso, outros podem dizer, eu não tenho. Mas talvez se eu fizer uma outra pergunta sobre uma outra área, talvez vai haver o oposto. Os outros vão dizer, olha, eu tenho, e esses não têm. Conselho, todo mundo tem para oferecer, falar e nos plantar. Mas quando a gente vai olhar para isso agora, no qual a gente vai ver, a gente precisa entender que isso é uma ordenança divina. São tarefas divinas. É uma tarefa divina, são tarefas que vêm do céu, que vêm da palavra de Deus. E por que é importante a gente pensar nisso? Quando você ouve um conselho, você pode dizer, eu admito ele ou não. Mas quando você ouve uma ordenança divina, você tem alguma opção?
tem. Você não tem opção. Se você praticar, você vai ser obediente à palavra, mas se você não praticar, você vai ser o quê? Desobediente. Você vai viver na prática do pecado. Então, é importante a gente pensar e considerar isso, por quê? Porque é sério, muito sério isso que a gente vai falar. Meus queridos, se a gente não estiver vivendo essas características, essas tarefas, em alguma dessas áreas, a gente precisa parar um pouquinho e reavaliar o nosso ambiente dentro da casa e confessar o nosso pecado. Porque se a gente tem falhado nisso, a gente está pecando contra a nossa família e contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos lá. A primeira, assuma a sua responsabilidade. Nós como homens falamos sobre isso. Deus instituiu, Deus deu a nós a autoridade para governar, para liderar bem o nosso lar e a nossa casa. Deus nos confiou isso. E essa é uma tarefa que é prazerosa, que glorifica e exalta o nome do nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa se lembrar que é uma tarefa que precisa ter responsabilidade para executar, para fazer. E quando a gente pensa nisso, então, o John aí, ele propõe vários movimentos importantes para nós fazermos, para que a gente compreenda a nossa responsabilidade como homem do lar, da casa. E lembrando de novo, mas Azaf, eu não sou um cara casado ainda, eu não tenho nem namorada, né? Querido, lembre-se, tudo isso que a gente está estudando, de alguma forma isso vai refletir no futuro seu, de alguma forma isso reflete dentro da sua casa, de alguma forma isso reflete da maneira como você trata as meninas, as garotas, as mulheres que estão à sua volta. Isso também potencializa como você vai poder ensinar as pessoas que estão à sua volta também daquilo que Deus diz sobre como ser homem à luz da palavra de Deus. Então, os movimentos, o primeiro, faça um inventário, né? Você precisa saber como está o coração da sua família. Você precisa perguntar para a sua esposa: esposa, você está lendo a Bíblia? Você está orando? Como que está o seu dia com os nossos filhos? Você está tendo alguma dificuldade? Você está precisando de alguma coisa? Filhos, como foi seu dia? O que você fez? Você leu a Bíblia? Como foi sua aula? Você está precisando de alguma coisa? A gente precisa ter isso em mente. Homens têm a responsabilidade e eles avaliam regularmente como está o coração da família. E para isso acontecer, existe um outro movimento também, que é de tomar o quê? A iniciativa. Nós precisamos dizer: olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos seguir para esse caminho, vamos ser direcionados para cá ou para lá. Nós precisamos ter essa ação, esse movimento de fato tomar a iniciativa de tudo aquilo que nos cerca. E principalmente aonde? Dentro do nosso lar, da nossa casa. Uma terceira coisa importante: busque auxílio. Isso aqui é algo que, quando a gente conversa com algumas mulheres, é algo que tem se perdido no meio dos homens, no meio das famílias. Perguntar a opinião da esposa, perguntar o que ela acha daquela decisão que você está prestes a tomar, ou de algo que você está vendo. E é interessante que muitas das vezes, quando a gente toma essa decisão de perguntar algo, às vezes a gente já tem a decisão tomada no nosso coração, e às vezes a gente pergunta simplesmente para desencargo de consciência, né?
Mas, meus queridos, a gente precisa se lembrar que a nossa esposa, ela é uma auxiliadora o quê? Idônea. Futuros homens casados aqui, as suas futuras esposas serão uma auxiliadora idônea. E é interessante essa palavrinha auxiliadora, de auxiliar, que é a mesma expressão que se refere à pessoa de Deus. Deus é o nosso auxílio. Olha só que interessante. É a mesma expressão usada para falar da pessoa de Deus, é a mesma expressão usada para falar da mulher. Ela é a nossa auxiliadora idônea. Ela que nos completa, ela que nos dá o suporte, ela que nos ajuda na nossa o quê? Jornada. Você pergunta para a sua esposa as decisões, você considera a opinião dela? Porque homens que têm a responsabilidade perguntam. Por quê? Meus queridos, porque se a nossa esposa está sendo pastoreada por nós, homens, vive na prática da leitura da palavra, da oração, da regularidade das disciplinas espirituais que falamos ontem, você acha que ela não vai ter um conselho sábio para te dar, para te orientar à luz das Escrituras? Por isso que a gente precisa se atentar a isso. Um outro movimento também, a gente precisa ser firme para tomar o quê? Decisões. Tome decisão. Reflita na decisão, por mais que ela seja difícil de ser tomada, mas tome. Ah, mas vai custar algo no futuro. Mas lembre-se, se de fato essa decisão está pautada onde? Na palavra, tome de forma o quê? Segura. Tome de forma segura. Mas o que a gente vê, ou a gente identifica, são homens o quê? Inseguros. Tem homem que deixa tudo para a mulher decidir. E ó, e aí, o que está acontecendo? Mas nós temos a responsabilidade de fazer esse movimento de tomar o quê? As decisões do nosso lar e da nossa casa. E o último movimento que ele propõe é: não use desculpas. Deus espera atitude e responsabilidade. Meu querido, nós não temos desculpa para dizer que nós não temos o quê? Tempo. Todos nós temos tempo, pois Deus nos dá tempo suficiente para que a gente cumpra os ideais da sua palavra. Agora você pode me questionar, mas às vezes não tenho tempo. Aí a gente precisa avaliar a administração do seu tempo. E o André falou muito isso ontem. O que você tem valorizado, urgente ou importante? Então, essa é uma avaliação que você precisa fazer. A segunda coisa importante, meu querido, Deus dá todo o recurso necessário para você tomar suas decisões e não ficar com desculpas. Todo o recurso necessário nós temos em Cristo Jesus. É interessante que Pedro diz: tudo aquilo que a gente precisa para a vida e a piedade, nós já temos aonde? Em Cristo. Todos os recursos necessários estão onde? Nele. 2 Pedro, capítulo 1, no início ali, nos 3 primeiros versículos, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Então esses são os movimentos que ele propõe. Faça um inventário, tome a iniciativa, busque auxílio, tome a decisão e não use desculpas. Vamos lá. A segunda ação aí, ou tarefa: supra as necessidades materiais de sua família. E aqui a gente não pode cair no extremo que muitos caem, de dizer o seguinte: mas eu supro a necessidade da minha família, isso já é o suficiente, não preciso fazer mais nada. E a gente precisa se atentar a isso. Precisa sim. A gente está olhando para as tarefas aqui, tem muitas coisas que a gente precisa desenvolver. Não é só trabalhar e colocar os recursos dentro de casa. Não é só isso. Isso não é suficiente. A gente tem considerado e pensado nisso. Então muitos homens entendem que isso já é o suficiente.
Você acha que a sua esposa não precisa de carinho? Não? Você acha que a sua esposa não precisa de uma palavra romântica? Você acha que a sua esposa, quando você quer fazer sexo com ela, você vai fazer, só considerando isso daqui, você acha que ela vai estar tranquilamente, olha, e só pensa nas necessidades materiais de casa, você acha que ela vai estar disposta a fazer? Se você tem somente essa percepção consigo mesmo, o que tem acontecido é que homens, e talvez você às vezes se vê dessa forma, como aquele que simplesmente acha que, olha, eu já trabalho, isso daí já é o suficiente, acha que tem que ter todo e qualquer retorno da sua esposa. Não é assim que funciona. As nossas esposas não são objetos para a gente ficar usando. Elas não são objetos. São pessoas, têm emoção, são pessoas racionais, são emotivas, e elas querem a nossa atenção. E trabalhar, a gente está falando, é importante? Mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. A terceira proposta dele é: tenha o coração de um líder devotado. Tenha o coração de um homem corajoso, um líder que de fato tem uma vida do quê? De devoção, aquilo que o André falou ontem. Por quê? Porque isso vai externalizar onde? Na sua jornada. E ele faz algumas propostas durante os capítulos que são as seguintes. A primeira, ele fala sobre o amor sacrificial, baseado em Efésios 5 e 25. E aí a gente considera lá, o texto. Vamos ler esse texto? Efésios 5, 25. Se enclareia bem aí para a gente considerar com maior propriedade. Quem encontrar pode ler. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja, e ele entregou a vida por ela. Então o que acontece muitas vezes? A gente ouve os homens dizendo: olha, eu estou disposto a entregar minha vida pela minha esposa. E aí ele considera rapidamente a questão física, assim, bem rápido. Olha, um bandido entrar aqui em casa, eu sou o cara que vai entrar na frente para proteger a esposa. Tá certo? Não, tá certo, é isso mesmo. Mas vai muito mais além disso. Tem muitas coisas que a gente precisa considerar. Eu queria abordar duas coisas bem rápidas aqui. A primeira delas é: o amor sacrificial diz respeito que você vai priorizar as necessidades dela em primeiro lugar. E as suas estão sempre aonde? Em segundo plano. Sempre as necessidades da sua esposa estão onde? Em primeiro lugar. As necessidades dela estão acima das suas. E isso faz com que a gente seja o quê? A gente não caia, ou seja menos ditador e dominador do lar. Por quê? Porque a gente vai estender, a gente vai espalhar o quê? Amor. Isso impede também que a gente seja o quê? Mole ou frouxo. Por quê? Porque o amor sacrificial, o amor, a expressão ágape, agapau, vai dizer sobre esse amor que entende, que se coloca no lugar da pessoa e que de fato diz o seguinte: olha, suas necessidades são muito maiores do que as minhas. Por isso eu te sirvo, por isso eu quero o teu bem. E o John diz uma frase bem legal: o amor é a atitude que controla a nossa liderança. Se você não tem esse amor sacrificial que nega as suas vontades, você não vai conseguir liderar bem. Por quê? Porque você não vai ter esse coração de servo para liderar. E a expressão que o Juliano usou no começo, para gerenciar a nossa casa, a nossa família. Ele vai falar sobre a ternura. Precisamos ter atitudes de ternura. Por quê? Porque nossas esposas são frágeis. Deus espera que
tratemos a nossa esposa com delicadeza, com carinho, com muita atenção, como a gente trata o nosso próprio corpo. Eu nunca me esqueço, fui convidar um padrinho de casamento meu, e tem alguns padrinhos que dão um sermão, né? Quando você vai convidar, isso aqui já começa, né? Mas é bom. Mas tem um que me marcou muito. Assim, quando a gente entregou o convite e tal, e a gente conversou ali e tal, e ele me chamou para conversar sós. Ele só me disse uma coisa. Ele falou: Azar, honre a sua esposa. Ela é um vaso frágil. Ele só me disse isso. Acabou a conversa ali, a gente voltou para a sala. E só isso que ele falou. E a gente precisa se lembrar disso. Tratar as nossas esposas com ternura. Uma terceira coisa, ele fala muito sobre a questão do discernimento. E a gente precisa ler esse texto. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3 e 7. Até esse texto que eu conversei com você ontem, Diego, um pouquinho, né? 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 7. Quem encontrar pode ler. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejas impedidas as vossas orações. Então, a primeira coisa aí que ele vai propor, a terceira coisa que ele vai propor é a questão do discernimento. Relacionamento com as nossas esposas precisa ter o quê? Discernimento, para fazer as perguntas certas e para responder também de forma certa. Por isso a gente precisa ter discernimento para conduzir as nossas esposas diante dos dilemas que elas têm no coração, da vida, da jornada. Então a gente precisa ter o quê? Discernimento para responder a todas as demandas que as nossas esposas, aqueles que namoram, que as namoradas já vêm perguntar, e a gente tem que ter o quê? Discernimento para responder. Isso começa a partir de agora, a desenvolver isso. E a última coisa que ele fala, ele diz sobre a honra. A nossa esposa é valiosa, à luz aí de 1 Pedro, e que isso também pode se estender aos nossos filhos, entender o valor deles na família, e como isso é importante, o nosso cuidado, o nosso trato disso. Mas uma coisa que me preocupa muito é o final do versículo. Vamos dar uma olhadinha aí de novo nesse texto. O que diz aí o final desse texto aí? Nada atrapalha as suas orações. Trate-a de maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações. O termo usado aí no grego é interromper as suas orações. Eu acredito que às vezes tem muita coisa que a gente ora e que Deus não nos responde, diz respeito à falta que a gente está no relacionamento com as nossas esposas. E o texto é bem claro em dizer que as orações são interrompidas. Meus queridos, às vezes eu ouço algumas histórias, a gente conversa com algumas pessoas. Às vezes a gente acha que para uma esposa se sentir abandonada, eu preciso pegar a chave do meu carro, fazer minha mala e ir embora de casa. Mas existem muitas esposas que estão abandonadas dentro de suas casas e com seus maridos, entre aspas, vivendo com elas, mas sem nenhum cuidado, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma dessas ações e movimentos, sem nenhum coração de fato devotado de um líder. E muitos desses se dizem o quê? Cristãos. E a triste notícia é que eles acham que eles têm um relacionamento sincero com Deus e insistem em orarem muitas vezes e eles não estão sendo o quê? Ouvidos.
Então, cuidado. O seu relacionamento com a sua esposa diz muito do seu relacionamento com Deus e diz sobre as suas o quê? Orações. Diz sobre as suas orações. O quarto, ensine a Bíblia à sua família. Ensine a Bíblia à sua família. Parece tão genérico, né? Mas vamos lá. Existe uma proposta que ele faz lá do John MacArthur, e eu queria aqui bem rapidamente citar aqui que ele fala, né? Sobre o tema responsabilidade paterna, minha e sua. Primeira, ensine constantemente aos seus filhos a verdade da palavra de Deus. Discipline-os quando agirem mal e não os provoque a ira. Então, o John MacArthur ele fala sobre essa paternidade cristã bem-sucedida, que o homem precisa ter esse entendimento, que ele ensina ao filho constantemente essa questão da regularidade, que o homem disciplina os filhos quando eles agem mal e que ele também os conduz de uma forma que não os provoque a ira. E eu gostaria aqui de citar dois exemplos bem rápidos, de exemplos marcantes aí, de um exemplo marcante das Escrituras da Palavra de Deus. O jovem Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo 1 e 5 e 2 Timóteo 3 e 15. Quem encontrar, por favor, já pode ler. Timóteo 1 e 5, 2 Timóteo 3, 15. Ao recordar a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide, na tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Legal. 2 Timóteo 3, 15. Que desde a infância sabes as sagradas letras. Agora, ensine a Bíblia à sua família. O que a gente consegue analisar aí, sobressalta aí nos nossos olhos? Que esse jovem, ele foi ensinado desde criança a palavra, a doutrina. Eu queria dar um exemplo aqui, vocês podem achar um exemplo bem bobo. Suzana, desde pequenininha, a Bárbara, quando vai dava um mamar para ela no peito, ela orava com ela antes de dar um mamar. E depois, quando ela começou a comer, com as comidas aí mais boas e tal, ela manteve ainda essa regularidade, né? E é tão legal a gente ver essa questão do pequeno, porque hoje a gente fala, Suzana, a gente vai orar. Ela pega a mãozinha assim, ela está pronta, ela sabe o que vai acontecer. É legal a gente ver isso, porque a gente fala quanto isso de fato gera impacto e ela está aprendendo. Ela está aprendendo, ela sabe que um momento de oração é um momento sério que ela precisa prestar atenção. E é interessante como a criança assimila. E às vezes a gente pensa, não, a criança é boa, não entende muita coisa, né? Gente, pelo contrário, eles entendem tudo. Eles sabem, eles conhecem. E se a gente compartilha conhecimento, eles assimilam, absorvem e eles praticam. Vamos lá. Maneiras de ensinar. Primeiro, leve-os a uma igreja onde a Bíblia seja ensinada. Homens, nós precisamos levar a nossa família a um local de adoração, a um local onde a igreja se reúne, onde a Bíblia está sendo ensinada, onde a centralidade daquela igreja é o Evangelho, onde a centralidade da liderança em todas as tomadas de decisões está pautada onde? Na palavra de Deus, e não no eu acho, e não foi assim, e não acontece assim, nas Escrituras. Palavra.
tem muito homem que decide levar família à igreja, e às vezes com percepções erradas e equivocadas. Ah, mas aquela igreja tem um ministério infantil tão legal, uma salinha tão bonita. Mas ele não pergunta se naquela igreja, de fato, o que é ensinado ali é o Evangelho. Se naquele ambiente onde o filho dele está inserido, está ensinando a palavra de Deus. Não, mas tem que ter um berçário. É isso que importa. O que importa é eu ter o meu momento de adoração e se ele ficar quietinho lá no fundo, está resolvido. Não. Nós precisamos nos importar, porque a nossa esposa vai aprender da palavra, os nossos filhos também. Ou seja, não é o seu filho que vai decidir se aquela igreja é melhor para ele, ou sua esposa vai decidir se aquela igreja é melhor para ela e para sua família. O homem decide. Você decide se aquela igreja é boa para a sua família, para que a sua família frequente, para que a sua família de fato seja ensinada nos caminhos do Senhor. Então essas são uma das maneiras. A segunda maneira, conduza o culto familiar, o culto doméstico. O André falou muito sobre isso ontem, a gente tem falado isso alguns domingos. A gente precisa trazer isso de volta nos nossos ambientes, a importância de ter o culto doméstico na nossa casa. E no final vai ter até uma pergunta para a gente considerar nesse sentido. Mas por que em casa? Porque em casa a gente precisa desenvolver isso. E os puritanos diziam o seguinte: porque as casas são os berçários da igreja. As casas, elas são os berçários da igreja. Querido, lembre-se, a responsabilidade primária de conduzir os filhos é da igreja? Não, é nossa, dos homens. A responsabilidade primária de conduzir os filhos não é da igreja. A igreja potencializa aquilo que você está fazendo na sua casa. Ela vai, vamos dizer assim, é um complemento daquilo que você já faz na sua casa. Porque para só para pensar, meus queridos, vamos pensar que você vem à igreja, ou o seu filho vem à igreja, uma vez na semana, 1h30, vamos colocar em 4 domingos, dá 6 horas. 6 horas no mês, aprendendo da palavra. Você acha suficiente? Quanto tempo os pais passam com os seus filhos? Quanto tempo o pai e a mãe têm para investir no filho que supera essas 6 horas? Por isso a gente precisa se atentar a isso. Maneiras de ensinar. Leia a Bíblia com sua esposa. Leia a Bíblia com sua esposa. Reserve um tempo para ler a Bíblia com sua esposa. Pode dizer, mas às vezes a agenda é apertada, meu querido. O ideal seria todo dia? Sim, seria. Mas separe pelo menos um dia da sua semana. Olha, esse dia é o dia que eu vou ler um texto com a minha esposa. Não vou abrir mão de ter esse tempo com ela. Leia a Bíblia com a sua esposa. Aproveite os momentos ensináveis. Aproveite os exemplos, os momentos que você tem com a sua família para você orientar, seja sua esposa ou seja os seus filhos. Por exemplo, não é sempre que às vezes a gente vai ter dinheiro para levar os nossos filhos no McDonald's ou para comprar alguma coisa específica. E sempre é o momento do quê? De dizer não. Para quem? Para a criança, para o filho, para a esposa. Mas sempre é o momento também do quê? De ensinar. Esposas, filhos, a gente não tem hoje para ir no Mac, né? Mas Deus é gracioso, porque Ele está cuidando de nós de outras formas. Não está faltando comida em casa, a gente está bem alimentado.
Mas no mês que vem, quando o papai receber, no mês que vem, aquela camiseta da CIA que você viu lá, a gente vai lá buscar. Mas no mês que vem. Isso tudo é o quê? Ensina. E a gente precisa aproveitar o quê? Os momentos para ensinar. Por quê? Porque a gente é o líder da nossa casa, do nosso lar. Encoraje sua família a aproveitar as oportunidades para aprender o quê? A Bíblia. Encoraje. Lá na igreja vai ter o retiro das mulheres. Esposa, deixa que eu fico com as crianças nesse final de semana. Vai ser bom para você. Olha, vai ter o dia das crianças lá na igreja, e vai ter um momento de ensino. Esposa, deixa que eu levo. Tira essa tarde aqui para você descansar, e eu vou levar os filhos lá para ter esse momento junto. Aproveita as oportunidades. Às vezes eu vejo os pais querendo disciplinar os filhos de uma outra forma. Você fez isso, você não vai participar lá do acampamento, não vai participar lá do momento que vai ter com as crianças. A gente precisa rever algumas coisas nesse sentido. Será que esse de fato é o verdadeiro caminho para a gente disciplinar? Que é o momento que a gente pode aproveitar as oportunidades para que eles aprendam da palavra de Deus. Então, vamos lá. A quinta, e a gente está caminhando para o final. Ore por sua família e ore com sua família. O André ontem estava disponibilizando formas que a gente pode orar pela nossa família. E aqui diz respeito à oração particular, no privado, mas também orar junto com a família. Então ore pelos seus filhos, ore pela sua família. E o pessoal aí que vislumbra o casamento, vislumbra ter uma família, ore desde já pela sua esposa, ore desde já pelos seus filhos que você não tem ainda, mas que se Deus em graça te der, que eles sejam conduzidos no caminho do Senhor. Homens que não têm filhos ainda, orem pelos filhos que você vai ter, e ore também, ninguém gosta de falar, assim, orar pelo genro, pela nora, para que Deus traga alguém que é o quê? Cristão, alguém que de fato vai ser um homem piedoso, ou uma mulher o quê? Piedosa. A gente precisa orar por isso. A gente precisa orar. Aí a gente quer orar quando aparece lá na porta, batendo na porta. E aí, vim aqui pedir a sua filha, A gente precisa orar antes. Ajude sua esposa. Ajude sua esposa. Seja nas dificuldades que ela tem, pessoais, pontual do seu coração, mas também nos trabalhos dentro de casa. Ajude. Seja um homem que de fato serve os filhos e a esposa dentro de casa, ajudando a passar um pano no chão, lavando os pratos, lavando o quintal. Passar roupa é difícil, né? Mas ajude, ajude sua esposa. E a última, para a gente concluir: homens, seja ativo na disciplina de seus filhos. Efésios 6 e 4, vamos ler esse texto? Quem encontrar pode ler. Pais, não imitem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Antes, de que forma? No conselho, outras versões dizem na disciplina. Mas como começa o versículo? Qual que é a primeira palavra? Pais.
Meus queridos, aí não é pais falando de pai e mãe. Genitivo masculino. Homens. Hã? Adão, isso mesmo. Seja ativo na disciplina dos seus filhos. A responsabilidade primária da disciplina, de colocar ordem dentro de casa, e considerando a questão dos filhos, é do pai. O pai. E o que tem acontecido também é que os pais não têm disciplinado os seus filhos. E deixa para quem disciplinar? Para a mãe. Então, a gente precisa entender que a disciplina é responsabilidade dos pais. E duas coisas importantes na disciplina é: disciplina tem que ter regularidade. Não adianta você disciplinar uma vez e vir fazendo de novo e deixa agora como está. Não, disciplina tem que ter regularidade. A Suzana ama mexer no lixo lá em casa. Ama. Ela abre, arranca todo o lixo fora, né? Esparrama lá pela casa. É isso aí. E um dia eu falei: Suzana, o pai não quer que você mexa aqui. Você está desobedecendo a mim e você está desobedecendo ao Senhor. Se você mexer mais uma vez, eu vou te disciplinar. E ela foi. Pegou o lixo e jogou tudo de novo. E aí eu peguei a varinha da disciplina e disciplinei ela. E ela não chorou. Coloquei no lugar dela de novo. E eu falei: filha, você está desobedecendo ao seu pai. Você desobedeceu. Você está desobedecendo a Deus. E ela fez o quê? Jogou de novo no lixo. Jogou de novo. E eu falei: Suzana, você vai ser disciplinada mais uma vez. E eu disciplinei ela e ela chorou. Ela chorou, né? Peguei ela, abracei ela, coloquei ela de novo no sofá. Eu falei: Suzana, o pai te ama e por isso que ele fez isso. Eu fiz isso com você. E você não pode mais mexer no lixo. Você está desobedecendo. Né? E o que aconteceu? Ela foi de novo mexendo no lixo. E quando ela estava chegando para pegar de novo o lixo, ela olha para trás e ela vê o quê? A varinha na minha mão. E o que ela faz? Ela volta para o sofá. Ela volta para o sofá. E, gente, vocês acham que eu não entendo? Só que passou-se os dias, ela faz isso de novo. Mas agora ela já não está mais fazendo. Porque ela entendeu que aquilo não é para ela mexer. Que aquilo lá, ela desobedece a mim, ela desobedece a Deus. E gradativamente ela está entendendo isso. Então, os puritanos afirmavam: a criancinha que dorme no berço é tanto indócil como cheia de afeições. E embora seu corpo seja tão pequeno, no entanto, ele tem um grande coração e inclina-se totalmente para o mal. Se essa centelha vier a crescer, vai alastrar-se e queimar a casa inteira. Pois somos transformados e nos tornamos bons, não por nascimento, mas pela educação ou pela disciplina. Portanto, os pais devem ser atentos e prudentes, eles devem corrigir e severamente repreender seus filhos por falarem ou agirem mal. E a gente precisa ter essa concepção, a gente precisa ter isso em mente. Se os pais querem seus filhos abençoados na igreja e na escola, que cuidem em não dar a seus filhos qualquer exemplo corrupto em casa, por causa de qualquer imprudência profana ou falta de santidade. De outra forma, os pais lhes farão mais mal em casa do que os pastores e os professores poderão lhes fazer bem fora. Ou seja, não adianta eu disciplinar minha filha e eu não ter uma conduta do quê? Que o André falou: se eu não tenho caráter, se eu não tenho santidade, se eu não demonstro a minha vida de piedade, ela vai olhar o meu exemplo e não vai gerar o quê? Não vai gerar transformação. Por quê? Porque eu sou exemplo.
para ela. Eu sou exemplo para ela. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Que os filhos, para eles serem abençoados, a gente precisa ser esse exemplo, né? E para a gente concluir aqui, pense, só é possível viver isso na dependência da graça de Deus. Meus irmãos, confessar para vocês, é difícil praticar tudo isso. Um ponto fora, né? Outra maneira de manifestar a sua responsabilidade em ensinar aos seus filhos é certificar-se de que você e sua esposa concordam entre si. Porque quando a mãe abertura também, você vai chamar a atenção da criança, a mãe vai lá e mete o bico na conversa. Isso. Às vezes ele fica perto, conversando com Deus. Você está ensinando o filho, talvez a esposa vai lá, não é assim. Eu vou falar um exemplo rapidinho. Pode Eu falar. estava em férias e eu estava levando a Helena sozinha na escola. Então eu chegava na escola e falava, Helena, pode descer. Ela desce para a porta de trás, pega a mochila, põe na costa e vai. Porque a gente levava sempre junto. Eu deixei de serviço, né? Eu chego na escola, a gente desce do carro, abre a porta e coloca a mochila na costa dela. Aí ela começou a ir sozinha comigo nas férias. Eu falei, hoje você aprende. E aprendeu. Aí eu peguei, aí ele começou a trabalhar de novo. Fui levar as duas na escola. Aí ele foi descer do carro e falei, não precisa descer. Ela sabe, eu estava indo lá no tela, foi rezando. Ela levanta, ela pega a mochila, ela põe em costa. Mas eu vou dar uma blusa dela. Eu falei, tá bom. No segundo dia, a mesma coisa. Fui abrir a porta, falei, se você descer, eu vou ficar você e ela aí. Você pega a mochila, você vai para dentro também. Hoje eu não desce mais, eu não desce nada. Às vezes você fala uma vez, fala duas, e você tem que fazer, entrar na mente também, até da esposa, né? O filho está entendendo a esposa não Isso que você tocou, então, é muito importante lembrar, principalmente na questão da disciplina. É um negócio que parece que não é nada, né, cara? Por exemplo, mais um exemplo, vou contar para você. Helena várias vezes toma banho no banheiro do meu quarto, e não bebe a toalha. Aí você fala, meu, tem que ir lá pegar, não, você não pegar do seu filho. E outro dia ela pegou e foi lá, que estava deitado para ele, e eu falei, hoje você não vai levantar e pegar a toalha para ela, ela vai se virar. E essa menina não saía do banheiro, não saía do banheiro. E ela sabia, eu falei para ela, a hora que você for no meu quarto, você pega a toalha e leva. Não precisa pegar, você não ficar toda hora lá buscando você não. E rodou. Rapaz, de repente esse menino virou um caminho assim, passou correndo assim. Foi, eu enxuguei com a toalha da mãe. Se virou, ela enxugou com a toalha lá, não saiu enrolado, mas se enxugou, pensou. Você tem que ensinar essa verdade, entendeu? Não é porque a mulher quer fazer tudo, né? Por isso, pensando nisso também, é importante, por exemplo, quando o pai disciplina a criança. Vozinha, viu, pessoal? Vozinha é demais. Quando o pai disciplina a criança, é importante ele contar para a mãe. Às vezes a mãe não está perto, para orientar: olha, estou ensinando isso, disciplinei por causa disso. Para que a mãe reafirme depois também. E se a mãe também fez alguma coisa e está ensinando algo, também compartilhe, para que haja essa. Sim. Igual o Juliano está dando exemplo, isso é importante. Já que o irmão falou do acordo entre os pais, só lembrar então também do papel dos avós. Porque se o pai e a mãe está determinando algo para o filho, o avô ele não pode passar por cima da autoridade dos pais e desfazer todo o trabalho dos pais quando os netos vão para a casa dos avós. Bem lembrado. Eu vejo e vi isso acontecer muito. Além de interferir na disciplina do casal, que o casal está atribuindo para o filho, traz problema para o casal. Porque depois fica uma situação chata do casal ter que resolver entre si e depois conversar com algum dos pais e chamar a atenção de que existe uma ordem, existe um padrão, o pai está dizendo assim, a mãe está dizendo assim, e não é o avô que vai chegar e desfazer tudo aquilo, porque a criança ela vai ficar com duas informações à mente. Quem ela vai seguir? Provavelmente o caminho que o pai, é o contrário do caminho que os pais estão ensinando. Então os avós têm que ser conscientes de que a disciplina e a orientação dos netos cabem aos pais dos netos. Vocês ajudam ele no processo, então não desfaçam o trabalho dos pais não, hein? Boa lembrança, André. Pois é.
Então vamos lá. A segunda questão aí, Deus confiou a nós, esposa, filhos e igreja. Por isso precisamos viver para servir, amar e proteger. Servir, amar e proteger. Então vamos nos lembrar disso. A graça nos auxilia a praticarmos isso. E também, se Deus nos confiou, a gente pode exercer então o serviço, o amor e proteger então as nossas famílias. Amém? Amém. Vamos lá.